Eu acho que o sinal de alerta tá ligado no Flamengo depois de tudo que aconteceu ontem. Aquele forte abraço para você que me acompanha, para você que tá atento, para você que tá com a gente aqui no nosso canal Gustavo Henrique Dando Choque. Aciona o sino da notificação para todos os vídeos, se inscreva aqui embaixo no botãozinho vermelho e vem comigo Nação Rubro-Negra. E que noite bem dormida, a noite da classificação. A noite da certeza que tá tudo certo. Olha, eu vou dizer para vocês que eu tava preocupado com tudo que aconteceu. Eu tava aqui, a cabeça tava a mil, eu realmente tava muito preocupado com toda a situação envolvendo o Flamengo, viu? Porque não era uma parada qualquer, não era um caso qualquer. É realmente a certeza de que nós passamos por muito pouco. Agora é um momento bom para a gente ouvir aqui o nosso grande líder, Felipe Luiz, explicando o momento, a classificação, ele mesmo falando do sinal de alerta ligado e muito mais. Bota o Felipe Luiz na tela aí. Como você bem falou, foi um jogo muito difícil. Um jogo onde o nosso adversário faz um sacrifício na fase defensiva imenso. Todos os jogadores se involucram muito para defender. Eles induzem muito você a jogar por dentro para sair no contra-ataque. Então é um jogo ao mesmo tempo que eles te concedem os espaços, eles aproveitam as perdas da bola, os contra-ataques. Isso gera frustrações, isso gera às vezes que o time faz que o time se parta muito durante o jogo, e principalmente a forma que eles têm de atacar, que é com lançamentos, bolas longas no atacante e jogo por fora, né? Então esse tipo de jogo, claro que não é fácil. Para vocês verem o nível que é difícil jogar quartas de final da Libertadores, né? Sei que talvez os titulares das manchetes de amanhã serão Flamengo passa mais alguma coisa, né? Sempre tem, mas a verdade é que a manchete é só uma. O Flamengo está na semifinal, fez o jogo em casa, a eliminatória tem 180 minutos e aí no final se decidiu nos pênaltis, onde passamos. Se passamos, merecemos passar, e agora estamos na semifinal da Libertadores mais uma vez. Isso eu sou muito grato. E sobre as substituições, eu sempre opto, lembrando que 4 anos atrás, 5 anos atrás, só podiam fazer 3 substituições. Essa regra nova são 5, e eu optei por deixar os jogadores no campo para os que poderiam bater pênalti, no caso do Jorginho. Eu queria ter tirado o Jorginho antes, mas imaginei o pênalti. O Lino, na minha visão, estava levando perigo por aquele lado, por mais que estava sendo difícil. Ele tem esse 1 contra 1 e esse terço final, tanto é que uma das melhores jogadas de perigo no segundo tempo foram dele, e optei por não fazer as trocas, porque eu acreditava que os jogadores que estavam no campo eram os melhores para poder vencer. Fisicamente não foi o problema, porque acabamos o jogo no campo do adversário em todo momento. Grande lição. Na verdade, a minha maior lição como treinador foi contra o Central Córdoba. Ali, a Libertadores é muito complicada, é muito difícil. Claro, eu como treinador tento propor a melhor das soluções na fase ofensiva, para que os jogadores se sintam confortáveis com bola, com mais tempo para poder jogar, e para que eles achem as soluções dentro do campo. Depois, o terço final é muito a criatividade, a confiança, o momento que o jogador se encontra. Vocês podem ver que hoje, por exemplo, o Arrascaeta não estava no seu melhor dia, mas o Carrascal estava num bom momento, entrou muito bem no jogo. Então vai muito do fino que está o jogador no dia do jogo, né? Então, é verdade que criamos muitas chances, inclusive no segundo tempo tivemos 3 chances claras que não se traduziram no último passe, não se traduziram, que eu conto como chance clara, né? E deixou a eliminatória aberta, né? Então, assim, já falamos do árbitro, infelizmente aconteceu, mas também estaria aberta com o 2-0. Então eu falei, o que eu tentei falar para os jogadores foi que para ganhar a Libertadores, às vezes temos que passar por essas provações, né? Foi assim em outros anos também. São jogos muito difíceis e temos que saber passar por esses momentos para chegar em mais uma semifinal de Libertadores. Não sei quantas o Flamengo chegou na sua história, mas eu lembro que ficou, quando eu cheguei aqui em 2019, eu já estava 38 anos sem chegar. Então tô muito feliz de poder estar em mais uma semifinal.
e agora tratar com o respeito e o carinho que se merece, porque é o sonho de todo mundo ganhar essa Libertadores. Cada time, cada jogo tem uma história diferente, um contexto diferente, mas na verdade é que as equipes argentinas são muito competitivas, né? Então esse é o primeiro ponto, igualar essa intensidade, essa competitividade, que é o que tentamos fazer sempre contra esses times argentinos. E o que mais me surpreende deles como treinador é ver o quanto eles conseguem cobrir de campo com sacrifício, né? Às vezes em inferioridade numérica, um atacante marcando 2, 3 jogadores, e isso me surpreende porque faz com que seja complicado, né? No futebol, às vezes no futebol brasileiro, simplesmente com trocar passes você já elimina os jogadores e chega numa situação confortável na área do adversário. No futebol argentino dificilmente você vai ter essa facilidade. Então essa talvez é a principal lição, respondendo a pergunta também do Mauro, que eu falei, né, que para mim do Central Córdoba, é quanto campo eles conseguem cobrir com poucos jogadores. E então com certeza contra o Racing vai ser da mesma forma que foi hoje. Como as armas sempre, né, de um time que incomoda muito é defender muito forte, de forma com perseguições agressivas, faltas, e sabem fazer muito bem isso. A fase defensiva das equipes argentinas são muito fortes e abrem mão de propor para jogar por uma segunda bola e chegar mais perto da tua área e ganhar terreno assim. Isso se traduziu em chances claras pro Estudiantes? Não vejo assim. Então, assim, o Flamengo foi mal no jogo. Eu poderia dizer que o Flamengo não foi o Flamengo que vocês estão acostumados a ver. Muito por mérito do Estudiantes, que conseguiu realmente incomodar, anular, mas a gente teve todo o controle do jogo no primeiro tempo, tivemos a bola, tivemos a posse. Chegamos muitas vezes na área do adversário, porém o último passe, a última finalização, o último drible não estava saindo. E isso fez com que, claro, os jogadores perdessem bola, o time se partisse em várias situações. Mas dizer que o Estudiantes foi superior um pouco, para mim, não condiz com a verdade. Tanto é que tivemos o segundo tempo todo tentando, perto da área deles ali, machucá-los. Na verdade que não conseguimos, como eu falei, progredir nesse terço final, e é algo que temos que melhorar e continuar trabalhando. Falou sobre encerrar a eliminatória no primeiro jogo. É muito complicado. Eu sempre penso que o jogo são 180 minutos. Existem times que jogam pior o primeiro jogo, mesmo em casa, e depois conseguem vencer fora. Isso existe no futebol. Acho que aconteceu com o Independiente Del Valle agora na Sul-Americana. Isso acontece. Então, para mim, não existe nunca você fechar uma eliminatória, a não ser que for, claro, um resultado absurdo, que é raro. É raro numa semifinal de Libertadores, onde um time que é super competitivo está enfrentando você com as suas armas. Então, o que nós temos que fazer é ser sólidos, melhorar na marcação, melhorar na defesa, melhorar com a bola, melhorar no ataque, melhorar em todos os aspectos para poder fazer jogos praticamente perfeitos do jeito que foi o primeiro tempo contra o Estudiantes no outro dia, para poder realmente chegar nessa final tão sonhada. É bom que os jogadores confiam e continuam acreditando, né? Se tivesse não dado certo, tivesse perdido nos pênaltis, onde a linha é muito fina, eu estaria aqui dizendo que com certeza fui eu que pedi para os jogadores fazerem tudo o que eles fizeram. A questão da intensidade, essa resposta para mim, ela é muito simples. O adversário, ele deixa certos espaços dentro do campo onde você tem que encontrar e aproveitar. Quando o adversário ele deixa um jogador livre com a bola e o resto todo marcado, o teu time não pode circular a bola. Então não tem como você dar intensidade na circulação de bola se os teus jogadores todos estão marcados e tem um jogador livre que é com a bola. Então o que acontecia? Jorginho, muitas vezes livre, levava a bola e acabava caindo na armadilha de tentar forçar um passe por dentro e contra-ataque. A intensidade para voltar do contra-ataque era grande. Todos eles voltavam para marcar, Pedro voltou para marcar, Arrascaeta voltou para marcar, mas nunca tiveram livres. E então dá a sensação que o time não teve intensidade, mas foi muito mérito do Estudiantes de tirar a nossa criação e induzir o jogo onde eles se sentiam mais confortáveis. Viram só? Aí a palavra do técnico do Flamengo, Felipe Luiz, no momento desse importante, um momento que o Flamengo precisa cada vez mais estar melhor. Se jogar o que jogou com o Estudiantes, não passa pelo Racing não. O Flamengo precisa evoluir, o Flamengo precisa jogar melhor, o Flamengo precisa entrar numa realmente de conseguir dar a volta por cima
de praticar um futebol de melhor qualidade, porque o jogo com o Racing é um caldeirão, pressão danada, já tive lá várias vezes. Olha, gente, é realmente uma situação que o Flamengo vai ter que mostrar muita garra, muita determinação, muita disposição para conseguir o resultado positivo, porque caso contrário, a coisa vai ficar difícil. Não vai ser fácil, não. Tô avisando antes, mas vamos com tudo, vamos para dentro, porque isso aqui é Flamengo.